Olá, sou o pastor Isaías e estamos aqui para darmos continuidade ao estudo sobre Jesus. Falamos um pouco sobre a identidade de Jesus, agora vamos falar um pouquinho sobre as obras de Cristo. Cristo nós já estudamos, que é o termo, a tradução, né, do hebraico Mashiach, né? Então ali nós vemos que Mashiach, que quer dizer ungido. E eu quero fazer a leitura, né, Isaías, no capítulo 53, que fala já no Antigo Testamento sobre a morte de Jesus. Né? Vou falar aqui sobre a morte, depois sobre a ressurreição e a ascensão. Hoje, nesse vídeo, eu quero focar sobre a morte. Isaías 53 já profetizou em 730 anos, mais ou menos antes de Cristo, diz assim, olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, do verso 4 ao verso 7. Então aqui, Isaías já profetizava sobre o servo sofredor. Depois nós vemos também, Jesus ele era considerado cordeiro pascal, né? A festa do cordeiro pascal, Êxodo capítulo 12, ali nós vamos ter, né, que simboliza o sacrifício necessário para a libertação do povo do Egito. Ou seja, Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, lhe oferece como sacrifício final, libertando a humanidade do pecado e da morte. Duas passagens que nós vemos isso quando João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então ali nós vemos João já entendendo, né, que Jesus ele era realmente o Cordeiro Pascal. Em outro momento nós vemos na Bíblia falando sobre Jesus como Cordeiro Pascal. Por que disso? Porque lá no Antigo Testamento, né, de uma forma tipológica, ali nós vemos ali quando o povo de Israel saiu do Egito, houve necessidade de se matar um animal, né, fazer ali um sacrifício de animal, para que elas pudessem ali rapidinho comer aquela carne e sair do Egito. Não foi diferente, não é diferente para a igreja. Nós hoje, né, através do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, a igreja ela caminha a passos largos para que a qualquer momento nós estaremos indo para o lugar em que realmente Deus tem nos preparado, que é o céu. Então Jesus como ali, né, o servo sofredor por Isaías, também Jesus como um cordeiro pascal e também Cristo, não? Ou seja, Jesus e Cristo como cordeiro pascal e agora o tabernáculo e o templo. Nós vemos que o tabernáculo, quando nós lemos ali em Êxodo, no capítulo 25, do verso 40, né? Posteriormente o templo de Jerusalém. No livro dos Reis, capítulo 6, também vai falar sobre o templo, serviu como locais de sacrifício e reconciliação com Deus. Ou seja, ali, né, naquele momento, quando foi instituído o tabernáculo era o lugar onde as pessoas iam adorar a Deus, mas também oferecer o sacrifício pelos seus pecados. No templo não era diferente, né? Mas no momento Jesus disse, falando sobre o templo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, ou seja, o templo físico ele seria destruído, mas nós somos considerados o templo do Espírito Santo. Então nós hoje somos considerados a morada de Deus, tá? Mesmo assim, Jesus ele precisou realmente ser sacrificado, né? Passar pelo sacrifício. Também com esse paralelo, no vídeo anterior eu falei sobre Jesus, né, como sumo sacerdote, entrando uma vez ao templo, uma vez no Santo dos Santos. Agora nós vemos Jesus também como sacrifício, ele como cordeiro que ia ser sacrificado. No Novo Testamento, nós vemos ali no momento da última ceia, né, registrado nos Evangelhos, mas em Lucas 22, 19 e 20 você vai ver ali como a lembrança do sacrifício e sua presença na vida dos seus seguidores. Quando nós participamos da Santa Ceia, Paulo sempre chega a dizer, em 1 Coríntios, né, 11, a partir do verso 23, em memória de mim, ou seja, do sacrifício que Jesus fez
ali na cruz do Calvário. Também no jardim de Getsemane, Jesus ora intensamente, demonstrando a sua angústia e submissão à vontade do Pai. Estudamos também a deidade, né? Jesus como homem, Jesus como Deus. E neste momento, Jesus estava sentindo o peso da morte, a ponto de ele dizer que as suas lágrimas estavam como gotas de sangue. Ou seja, o sofrimento de Jesus ali como homem naquele momento foi duro, né? E quando nós vemos na crucificação, temos aquela expressão Eloi, né? Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Então ali, Jesus sentindo o peso da morte como homem, mas ele sabia que tinha que cumprir a vontade do Pai, e nós estaremos falando logo mais sobre o sacrifício vicário, mas hoje falando especificamente sobre a morte. A crucificação, descrita nos 4 evangelhos, é um ato de amor, obediência à vontade do Pai. Jesus cumpriu realmente a vontade do Pai, porque haveria necessidade, né, de Jesus morrer. E na morte de Jesus, hoje nós temos realmente, a igreja, ela é privilegiada, né? A igreja, ela tem, na verdade, hoje, nós temos a nossa salvação por intermédio da morte de Jesus. Então a morte de Jesus, portanto, é um ato de amor e redenção, culminando em sua ressurreição e promessa de vida eterna para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então, fica aqui, né, este início, né, falando sobre a morte, logo após estaremos falando sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia.